Você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem para você: encare a realidade, coloque o pé no chão, né? Você não pode aceitar tais coisas, como se você tivesse que estar o tempo inteiro brigando com a realidade. Só que a realidade não é algo que você tem que enfrentar desse jeito. Ela é algo que responde à frequência com a qual você sustenta. Então você acha que você precisa ficar lutando contra a realidade? Eu não posso aceitar isso, eu não admito isso mais na minha vida. Tá, isso é até boa, essa constatação de que a realidade, como ela se apresentou, é algo que você olha e fala, não é a realidade que eu gostaria de estar vivendo. Esse confronto, sim, os dados de realidade, eles te jogam na cara. Mas se o problema não for o mundo, e sim a frequência da qual você está operando. Porque quando a gente se encara numa realidade, logo a gente começa a encher de um monte de justificativas e desculpas. Ah, eu tô assim porque o governo tá ruim, eu tô assim porque meu marido é assado. Então você começa a colocar todas as coisas jogando para o mundo. E nunca que você pare e olha para cá e fala, mas pera lá, o que está sendo, né? O que eu estou operando, o que eu estou construindo aqui dentro de mim? E daí você vai falar assim, poxa, a realidade ela não te obedece. Você queria de um jeito e não acontece daquele jeito. Porque a realidade apenas confirma a vibração que você mantém. Não tem outro jeito. Realidade vai pensar assim, do jeitinho que está a sua vida hoje, ela só está confirmando a vibração que você está exalando o tempo todo. Não é culpa de governo, não é culpa de ninguém, não é nem sua culpa também. É simplesmente o que você está exalando sem nem se perceber que está exalando isso, achando que está tudo bem, achando que isso é normal. Então você vai começar a tentar mudar os resultados, mudar as coisas que apresentaram-se ali na sua vida, sem mudar o seu interno? Ah, não vai dar em nada. Então as pessoas às vezes elas ficam, muda para cá, modifica aquele outro, vai vendo que jeito que ela pode dar um jeito de cá e de lá. Só que esse jeitinho, se você não muda dentro de você, não adianta nada. E você sabe disso. Quantos jeitinhos você já tentou dar? Quantas brechas você já tentou pegar, ir por um atalho, ir por outro e dar sempre naquele paredão? E qual é esse estado interno que eu estou falando? A pessoa está lá trabalhando, batalhando, querendo dinheiro, querendo mais prosperidade financeira, querendo mais sucesso. Mas ela está vibrando o quê? O interno dela está em escassez, o olhar dela está sempre na falta, sempre se queixando porque não tem o tanto que gostaria de ter, não consegue nem reconhecer o que já tem e vibrar numa abundância do que já tem. A pessoa está lá querendo uma realidade, num relacionamento totalmente diferente do que ela está vivendo, querendo um amor, uma parceria, mas está vibrando no quê? No medo, medo de perder a liberdade, medo de até ficar sozinha, medo de não ser boa o suficiente para atrair alguém. Essa vibração aqui repele um amor da sua vida. Ah, eu quero ter um corpo saudável, né? Não aguento mais essas doenças, não aguento mais caindo em médico, tomando remédio. Mas o que que você está vibrando dentro de você? Está vibrando talvez a culpa de estar doente, a culpa de não melhorar, a culpa de fazer de tudo e não conseguir, né, sustentar o próprio corpo. E tudo isso resulta em quê? Um esforço seu muito alto, uma labuta muito alta. E a resposta concreta, objetiva, baixa. Né? Quando todo o teu esforço não corresponde aos resultados, pelo contrário, quanto mais você se esforça, mais, né, mais bicho-papão aparece. Parece que não, né, não é correspondente. Agora, fala assim, o que significa a realidade obedecer você? Né, eu quero tal realidade, eu quero que tal coisa aconteça na minha vida. Né? Nesse sentido que eu estou colocando a realidade de obedecer. Primeira coisa, não significa controlar tudo. Porque a gente às vezes acha que para a realidade obedecer, para que as coisas aconteçam do jeito que você quer, você tem que dominar e controlar todos os itens. Não! Significa alinhar-se de tal forma que o externo se organiza naturalmente através do seu interno. Quando você muda internamente, muda a sua frequência vibracional, tudo externamente começa a mudar. As pessoas começam a responder de forma diferente para você, oportunidades começam a aparecer, as situações se rearranjam, aqueles conflitos perdem a força, porque você está acessando a realidade correspondente ao nível que você sustenta.
Então, fazer o universo obedecer, friso aqui, não é tentar controlar as coisas, mas é você olhar para dentro. E o verdadeiro ponto, o ponto crucial para que você possa fazer este olhar para dentro e alinhar a sua frequência interna com aquela que o universo vai responder na realidade, é o alinhamento das suas três mentes psíquicas. A realidade, ela responde a uma frequência dominante. E a frequência dominante, ela nasce justamente do alinhamento ou do conflito entre estes níveis internos mentais que você tem. E esses três níveis internos, ele é a nossa mente consciente, e a mente consciente, essa que você está me escutando, que define exatamente o que você quer. Quando você escolhe algo, quando você afirma algo, é a sua mente consciente que está aqui dizendo, eu quero tal coisa para mim. Mas você também tem uma mente inconsciente. E a sua mente inconsciente, o que ela faz? Ela guarda todos os seus medos, todas as suas memórias emocionais, as suas crenças mais profundas. Sua mente consciente é um verdadeiro sistema de proteção e que também ela está o tempo inteiro exalando uma energia para você. E você também tem a sua mente superior, que é exatamente a sua conexão com o divino, com toda a abundância do universo. E aqui é o seu propósito, aquela direção maior que você tem. A mente superior é uma conexão com o nós. Ela não enxerga só você, ela enxerga todos ao mesmo tempo. Então, se essas três instâncias mentais não falarem a mesma coisa, existe o desalinhamento. E é exatamente esse desalinhamento que ocorre com a grande maioria das pessoas que tentam alcançar alguma coisa e não conseguem. Então preste atenção aqui como é que você alinha as suas três mentes. Primeiro, você tem que ter muita clareza. A pergunta essencial é o que eu realmente quero. E aqui nessa pergunta você está acessando e acionando a sua mente consciente. Mas só quando a gente fala o que realmente eu quero, tem que ser sem meia intenção, sem aquele desejo superficial. Tem que ser aquele desejo claro, objetivo, concreto, que qualquer um consiga compreender aquilo que você quer. E em segundo lugar, a convicção. Quando você afirma com firmeza, você impressiona a mente inconsciente e ela começa a revelar para você os bloqueios para serem transmutados. Então preste atenção, toda a clareza é justamente para que você vá direto na sua mente consciente e ela perceba ali o que é que tem bloqueando isso que você quer. Como se fosse aquele amigo que chegasse para você e falasse: olha, você está querendo isso, mas primeiro você tem que olhar isso daqui. Daí ela te mostra isso através de sensações, de sentimentos, pode vir até aquele um pouco de receio, um pouco de medinho em relação àquilo que você quer, mas é justamente te mostrando que você precisa transmutar, ressignificar estes sentimentos que estão ali bloqueando. E o terceiro ponto para você fazer este alinhamento é o propósito. E a pergunta decisiva aqui é: para que eu quero isso? E essa pergunta, para quê, ela vai além de você. Quando o desejo serve apenas ao ego, ele é frágil. Até às vezes você consegue manifestar coisas pelo ego. Muita gente consegue, mas ele não sustenta. Agora, quando o seu desejo está a serviço de algo maior, ele ganha uma força vibracional. Porque é aqui que você acessa a sua mente superior que vê o nós. Ele não enxerga só você. E olha, absolutamente tudo, tudo que você venha fazer, a construir na sua vida, nunca é só para você. E nunca isso vai parar só em você. Ele vai reverberar para as outras pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade. Às vezes a gente se engana achando que é só para mim, mas não é. Até se você fala, eu quero um novo trabalho, este novo trabalho, ele vai reverberar em você, talvez, numa remuneração melhor, mas também o que você vai estar fazendo nessa empresa que te contratou, que vai estar, né, o que você vai estar reverberando ali para essas pessoas, para essa equipe, né, as melhorias que você vai poder ele trazer, as melhorias dessa empresa para a sua vida, que vai melhorar toda a vida da sua família. Então, nunca é só para você. E agora aqui vai um ponto extremamente importante. Depois que você alinha, segue esses três passos de alinhamento da sua mente para entrar na frequência correta, para que o universo comece a te obedecer, mas de uma forma coerente, vem o momento que é o momento da entrega.
Depois de você ter clareza, depois de você ir lá ter transmutado os seus bloqueios, as suas emoções que estão ali te impedindo, depois de você ter também muito claro o seu propósito, perceber ou todas as pessoas que se beneficiarão com isso que acontecerá na sua vida, vem a soltura. Entregar é soltar. É soltar o quê? É soltar o controle. É confiar no tempo universal. Se há ansiedade, se você faz tudo isso, mas você fica, ai, será? Será que eu alinhei direito? Será que eu fiz? Não sei o que lá? Você ainda está segurando. E a ansiedade é sinal de que a mente consciente quer controlar o processo. E quando a sua mente consciente quer controlar o processo de cocriação, de manifestação de realidade, trava tudo. Então você não sobe de realidade tentando controlar o externo. Você sobe ajustando o seu interno. Então, se você é daquelas pessoas altamente controladoras, para já com isso, porque isso não vai te levar para lugar nenhum, principalmente para aquele lugar que você quer. E olha, a realidade, fica tranquila, porque ela já está te obedecendo, só que ela só está obedecendo a frequência que você está exalando. Ela está obedecendo uma frequência errada e por isso acontecem coisas que não são prazerosas para você. Mas obedecendo ela está. Ela está sendo extremamente coerente com todo o alinhamento ou conflito das suas mentes. Agora, quando as suas três mentes falam a mesma língua, estão num alinhamento, a realidade começa a responder naturalmente. E em Provérbios tem uma frase que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, toda vez que você imaginar aqui no seu coração, com todo este alinhamento, com toda esta coerência, com toda essa vibração altamente próspera em relação àquilo que você quer, assim será. Assim o universo e a realidade te obedece, do jeito que você quer que obedeça, e não do jeito aleatório pelo qual você está acostumado a viver até hoje. Bom, agora você dá um like nesse vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal e a gente se vê.